Então, pessoal, vamos aí para mais um momento aí na nossa disciplina de fruticultura tropical. Hoje nós vamos falar sobre a importância da fruticultura no Brasil. Quero que vocês consigam identificar e conhecer a importância aí social e econômica da fruticultura através de alguns números aí que eu vou apresentar, de um panorama geral aí da fruticultura no país, tá bom? Bom, a gente precisa saber que no Brasil existem alguns polos frutícolas, né? E logo no nosso mapa a gente já percebe que no Mato Grosso, né? Mato Grosso não é um polo frutícola no Brasil, né? Então a gente tem aí o Nordeste, a região Sul, né? E alguma coisa aí na região Sudeste já bem mais avançado, né? Então a região da Bahia, né? Minas, pessoal aí de São Paulo, Triângulo Mineiro, Norte Fluminense, do sul do país, né? Eles produzem bastante frutas, né? Então, Rio Grande do Sul aí, então são polos que são mais com tradição voltada para a fruticultura, tá? Então, o que, que se produz no Brasil? A gente já viu em aulas anteriores, mas vale a pena lembrar, né? Então, a maior parte do que é produzido no Brasil ainda é a laranja e a banana, né? E aí vem seguido das outras espécies, né? Então, no Brasil ainda a fruticultura, a citricultura, a produção de laranja e a bananicultura são ainda as mais difundidas. E quais são essas produções, né? Então, como que é a produção brasileira de frutas frescas? Eu tenho os dados aí de 2016, mas são dados bastante relevantes, né, do IBGE, que eu gostaria que vocês conhecessem, né? A área colhida, né, de laranja, o volume total, né, em toneladas de laranja produzida, né? Então, assim, e a remuneração, né? O valor da produção, né? Em reais. Então a gente tem aí uma área, né? Até relativamente grande de produção de laranja, de produção de banana, né? Quase que se equiparado. Em terceiro lugar, já temos aí o abacaxi, né? Também bem expressivo. E a gente consegue perceber nesse gráfico, né, que nós temos aí um volume, né, de financeiro bem equiparado entre laranja e banana. A gente chega aí a produzir aí 8 milhões, né, 380 mil reais, né, de laranja, e a banana já vem logo atrás, nessa sequência. Então esse gráfico é mais para que a gente entenda isso, né? Atrás da laranja e da banana, na verdade, nós vamos ter a castanha do caju, nós vamos ter o coco da Bahia, né? E daí frutas como o abacaxi, né? Vem logo na sequência, maracujá, né? Manga, né? Bem expressivo. Bom, os principais estados produtores de frutas no Brasil é São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Eu estive nas minhas férias na Bahia e é impressionante. A gente vê muita manga, muito mamão e a gente quase não vê hortaliças, de tão forte que é a fruticultura no estado, né? Então a gente percebe aí que São Paulo, por exemplo, né, chega a ter aí 540 mil hectares, né, plantado com frutas, né? Com certeza laranja, né? Que é um dos maiores produtores de laranja aí do nosso país. E os outros estados também têm a sua produção, né? Mas não é tão expressivo quanto São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né? Pará, são lugares que produzem muitas frutas, né? O Pará, certamente, com frutas do tipo açaí, frutas como cacau, né? Guaraná, né? Mas também é bem expressivo. Então, o mercado brasileiro, né? Ele tem uma produção bem expressiva, não vou ficar focada muito em números, mas a gente precisa saber a destinação da produção brasileira de frutas, né? Então a gente tem uma produção comercial de frutas grande, né? Como a laranja, como a banana, né? Como o abacaxi, né?
e parte vai para o mercado de frutas frescas para ser consumido in natura e parte vai para o mercado de frutas processadas, para as agroindústrias. Quais são as quantidades, né? Então, 53% do que é produzido no país é consumido in natura e 47% vai para o mercado de frutas processadas, né? Daquilo que é consumido in natura, né? 51% é aqui dentro do nosso mercado interno, fica mesmo dentro do Brasil, né? E apenas 2% é exportado. Então a gente tem aí, né, um grande espaço para expansão, que é exportar frutas, né? Exportamos ainda muito pouco. Dentro do mercado de frutas processadas, então, aqueles 47% que vai para as agroindústrias, 21% é processado dentro do mercado interno e 26% é processado e é exportado. Enfim, né? Então, as 5 frutas mais comercializadas, né, nas centrais de abastecimentos é a laranja, a banana, né? Daí a gente já vê o mamão, a maçã, a melancia. Então, dentro lá das centrais, das ceasas, né, a gente já percebe que tem muita laranja, banana e mamão. Um volume muito grande é comercializado nessas centrais. E de um ano para outro, de 2016 para 2017, né, há uma variação. Vocês percebem que há uma queda, né? Foi comercializado menos laranja, foi comercializado mais banana, né? Foi comercializado em 2017, por exemplo, mais mamão, né, do que no ano anterior. Então há uma variação, é um mercado muito flutuante. Na verdade, eu trago esse gráfico para que a gente pense um pouco sobre isso, tá? A gente tem aí os estados, né, fornecedores aí dessas 5 principais frutas, as centrais de abastecimento. Então a gente vem aí São Paulo, como eu havia dito, fornecendo laranja, né? Aí nós temos aí da região Nordeste o estado de Sergipe também, um forte concorrente aí na produção de laranja. O estado de Goiás, Minas, né, Rio de Janeiro, né? Quando se fala em banana, né, aí a gente já tem o Mineiro despontando na frente, disparadamente, aí o Espírito Santo, né, o Rio Grande do Sul, em números, né, se a gente acompanhar aí na tabela, a gente consegue ver que eles são os que mais se destacam. No caso, nós temos aí, quando pensamos na cultura do mamão, né, a gente vê novamente aí a Bahia, como eu havia dito, né, nos mercados, ao circular, ao fazer turismo, você percebe, né, que tem muito mamão. Você não vê um pé de alface, mas você vê muito mamão, né, no caminho, no trecho, ao passar pelas estradas, né, muitas lavouras, né, enormes, né, mamuais, muito, muito expressivo. E aí, na sequência, você já vê o Espírito Santo como forte concorrente, né, também dessa cultura. Quando a gente fala da cultura da maçã... Oi? A maçã, por exemplo, né, o maior estado produtor de maçã no Brasil é Santa Catarina, né? Então, seguido aí do Rio Grande do Sul. Então, são os 2 maiores estados, né, produtores de maçã. A gente tem, sim, ainda uma grande quantidade de maçã importada, diferente das outras frutas, né? Nós quase não importamos banana, não importamos mamão, não importamos melancia, mas ainda importamos muita maçã, né? Então, a gente consegue perceber nessa tabela esse tipo de coisa, né? Então, os maiores produtores aí é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aí vem os outros estados, né? Vem o Paraná, produzindo bastante maçã, né? A gente vem aí acompanhando aí de outros estados. No caso da melancia, embora tenha um hábito hortícola, né? A gente estudou ela lá na olericultura, falou sobre isso lá na olericultura. A gente tem aí a melancia também como uma das 5 frutas mais produzidas aí, mais comercializadas nas centrais de abastecimento, perdão. E a gente vê aí os estados aí da Bahia também se despontando, né? O estado de Goiás, São Paulo, né, como os maiores produtores de melancia, por exemplo.
Então, essas tabelas servem para esse tipo de coisa. Não é para a gente ficar pensando em números, né? Mas para a gente conseguir interpretar e saber aonde estão os principais polos das frutas comercializadas aí no nosso país. A gente tem que perceber o seguinte, que em relação ao valor da produção brasileira de frutas, né? A gente vê que tem 6 frutas, né? Que elas correspondem a 73% do valor da produção nacional. Então, tudo que é comercializado, tudo que tem questão de valor comercializado na balança financeira do país, vem de 6 principais frutas, né? Quando se fala em fruticultura, no segmento de fruticultura: laranja, banana, abacaxi, uva, maçã e mamão. Então, essas são as frutas que têm maior valor da produção, né? Então, aí em 2016, chegamos a comercializar 33 bilhões, né, dessas 6 frutas, tá? Foi a maior série, né, histórica, o maior valor de produção desde 1974. Em relação a 2015, a produção de frutíferas, né, ela teve um acréscimo de 26%. Tá? Então, isso é bem expressivo. A gente tem espécies como o açaí, por exemplo, né, que aumentou de 1 para 1,1 milhões de toneladas sendo produzidas de um ano para outro, de 2015 para 2016. O Pará produziu 98% do total nacional do açaí, né, com destaque para a cidade de Igarapé-Mirim, com 305 mil toneladas produzidas de açaí só nessa cidade. Então, para a gente ter uma noção, né, em questão de valor, né, quando eu disse lá nas aulas anteriores que o açaí vem tomando espaço no mercado, né, o Pará tá na frente, tá? Então, as 6 frutas que mais agregam valor na produção brasileira são essas aí: a laranja, a banana, o abacaxi, né, a uva, a maçã e o mamão. Eu tenho um material, né, que eu gostei bastante dessa revista, uma publicação da Exalc, da USP. Ela é uma publicação recente, de 2019, já que eu estava falando de números um pouco mais antigos, né, vamos trazer números mais atuais, que fala sobre as tendências de consumo de fruticultura. Muito legal essa revista, qualquer coisa vocês podem baixar. Hoje, né, nós temos aí algumas questões que são influenciadores de consumo de frutas, tá? Que vão aí influenciar se eu gosto de consumir mais uma fruta e menos da outra, né? Que são os tradicionais, que é a praticidade, né? Às vezes as pessoas acham prático comer uma banana, é fácil de descascar, é um alimento limpo, higiênico, você não toca, né? Não precisa estar, né, muito preocupado, não precisa, como um abacaxi, né? Se você gosta do abacaxi, você vai ter que descascar o abacaxi, né? Lavar bem a casca, descascar o abacaxi, tem que ter tábua, faca. Diferente da banana, por exemplo, né? Eu acho mais prático comer banana, né? Sabor, tem gente que não gosta de comer banana. Meu irmão mesmo tem essa característica, né? Se ele vê alguém comer uma banana, dá nojo nele. Não gosta do sabor, não tem. Então, para ele não é, o sabor da banana não é um influenciador do consumo dessa fruta. E o preço, né? A gente sabe, por exemplo, a gente tem aí frutas a R$ 44 o quilo, né? Que eu já vi outro dia, no caso da pitaia. Inclusive, nós estamos desenvolvendo lá na Fazenda Escola. E temos frutas que o preço, como a gente até brinca, né? É um jargão, preço de banana, né? Um preço mais barato. Então, o preço também influencia se eu vou comer kiwi ou se eu vou comer mamão, né? Então, esses são influenciadores no consumo de frutas mais tradicional. Se a fruta é prática para ser consumida, se eu gosto daquele sabor e o preço, né? A gente, inclusive, viu em aulas anteriores a questão do poder aquisitivo das pessoas. Quanto maior a renda, maior o consumo de frutas, né? Maior o consumo de frutas com valor maior, com valor agregado e assim por diante. Mas nessa revista, ela traz algumas coisas que falam sobre os novos influenciadores. O mercado de fruticultura está em expansão e ele tem novos influenciadores
para o consumo de frutas. Uma delas é a transparência. Os consumidores, eles querem transparência, eles querem conhecer toda a cadeia produtiva, eles querem saber como foi produzido aquele alimento que ele está consumindo, que ele está adquirindo, que ele está pagando, né? Ele quer ter acesso de forma simples a respeito daquele alimento. Ele quer saber tudo que envolveu aquela produção, se aquela produção lá se aquela rotulagem, né? Se aquela embalagem, ela traz os ingredientes, né? Hoje tem muita gente aí com problemas, né? Com alergias e tudo mais, que seja fácil de entender, que tenha certificados de produção. A gente viu, né, a questão do PIF, né, do Programa de Produção Integrado de Frutas, que é um programa vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no MAPA, que tem um certificado, uma rastreabilidade, né, de toda a cadeia, de tudo aquilo que é produzido. Isso é uma tendência, isso é um novo influenciador. Não basta ter preço, sabor, né, mas também eu preciso saber da onde que está vindo aquilo que eu estou comendo, né? É uma coisa que o consumidor hoje está exigindo. Outra questão, né, é o impacto social, né? Os consumidores começam a dar mais valor naquele produto que veio lá caipira, que veio da roça, que veio da região, né? Que são mais sustentáveis, né? Então, assim, o transporte também de frutas para longas distâncias, a gente sabe que é um produto muito perecível, vai ter uma exigência maior de embalagem, né? E aí acaba encarecendo. Então, as pessoas querem produtores que produzem em menor escala, mais próximos, que sejam do local, né? Aí a gente vai impactar a vida daquela pessoa lá. Em vez de eu ajudar um produtor lá da Bahia, por que não ajudar um produtor aqui de São Pedro da Cipa, né? Um produtor de fruta aqui da região do Vale de São Lourenço, por exemplo, né? Então, as pessoas precisam se atentar a isso, que o mercado de fruticultura tem expansão por conta dessa coisa, de oferecer produtos através de venda direta para pessoas da região local, né? Então, são essas atitudes aí em relação a quem vai fornecer aí, a fruta que eu vou consumir, né? Que as pessoas querem, quero fruta da agricultura familiar, né? Toda essa coisa. Outra questão é a segurança, né? O consumidor quer saber, né, se aquele alimento é seguro, porque se ele come uma fruta, ele quer todos os efeitos oh meu Deus, me perdi aqui na palavra, mas os efeitos fitoterápicos, né, da planta, né? Então ele quer usar lá para fins medicinais, para ficar no nutracêutico, né? Então aquele alimento ter saúde, ter bem-estar, né? Como uma propriedade medicinal que vai deixar ele com minerais, com vitaminas, né? Essenciais para o funcionamento do seu organismo. Então, se aquilo ali tiver contaminado com agrotóxico, né? Se aquele alimento tem um risco para a saúde dele, já perde aquelas características que ele queria, né? Na visão do consumidor, pode afetar a sua saúde ao longo prazo se consumir frutas contaminadas por algum agrotóxico. Então, vai afetar, né, a composição do alimento. Então, essa coisa do alimento seguro, né, do alimento limpo, sem produtos agressivos e nocivos para o ser humano e para o meio ambiente, é uma outra questão que também está bem levando em conta ao consumir mais frutas. A experiência, né? Então, os consumidores querem experiência, marcas, né, que tenham, podem proporcionar um fruto de qualidade, né? Então, o consumo não está ligado também só à questão se é saudável, né? Mas a questão da qualidade. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, né, que a gente consome muita maçã, meu marido gosta muito de maçã. E tem uma maçã, eu sei que é ruim fazer propaganda, mas eu vou fazendo. A maçã que vem de pacotinho da Turma da Mônica, né? E aquela maçã, ela é crocante, ela é uma maçã pequenininha, é o número da fome, né? Então, é um produto que a gente já tem aquela... sabe que é um produto que é de experiência. Quando a gente tenta comprar a maçã a granel, nunca é aquela maçã que a gente estava esperando. Eu falo para ele, não, já pega aquela do pacotinho, que o povo lá sabe fazer, já é maçã selecionada.
é uma tendência. A questão de saúde e bem-estar. Eu já disse isso, né? Os poderes nutracêuticos das frutas, os consumidores querem alimentos que fazem isso, benéficos à saúde. Então, essa composição nutricional, produto natural, pessoa fazendo dieta com fruta, com alto teor aí de antioxidante, vitamina, né? Então, está crescendo muito grande, né? Essa tendência de um alimento saudável, porque tem uma imagem negativa enorme, essa coisa de alimento rico em refrigerante, né, rico em açúcar como refrigerante. Então há uma busca por alimentos saudáveis, né, bem-estar, saúde, né. Bom, quando a gente fala então, né, na produção de frutas, uma das coisas que a gente fica pensando é o seguinte: se nós exportamos tão pouco, consumimos a maior parte daquilo que produzimos, então há um crescimento muito grande ainda para ser alcançado em termos de exportação. E aí o pessoal, através de alguns estudos, né, percebem que nós temos aí países como o Emirado Árabes que vão impulsionar o crescimento do mercado de frutas até 2022. Então a gente teve aí um crescimento médio, né, do mercado de alguns países em volume de vendas entre 2010 e 2022, e eles conseguem avaliar. O Japão, foi um crescimento negativo, ou seja, eles deixaram de comprar frutas brasileiras, né, e de exportar, né, de importar frutas brasileiras e de qualquer outro país, né. Já os Emirados Árabes, né, você percebe que houve um crescimento muito grande de mercado. Então, eles têm consumido mais frutas, né? Então, é um mercado para a gente ficar de olho, né, quando a gente conseguir ter um produto nível exportação. A gente tem aí, eu vou passar para vocês agora algumas espécies, né, que a gente tem aí visto. Por exemplo, a uva, né? A uva ela necessita aí de 130 milímetros de chuva, né? E a gente tem uma oferta grande, né? Em 2019, o aumento do preço médio nacional da Itália, né? Houve um aumento da uva Itália, né? De 55%. Mas tem caído muito a produtividade por conta de problemas climáticos, né, que reduziram a produtividade. Então a gente vinha aí com a uva crescendo, né, em janeiro, fevereiro de 2018, e ela deu uma queda, né, para 2019, porque essa quantidade de chuva aí provocou algumas avarias, tá? A oferta de uvas na região, recuou, né, na região sudeste, né? Então, a estimativa aí, né, de colheita, do ritmo de colheita pela coloração, a gente já percebe, né, que ficou mais na região aí de São Paulo, né, e na região da Bahia. Então, foi os estados que mais colheram, né? E os demais, houve um recuo, né? Então a gente consegue ver aí algumas perspectivas, né? Acham que o preço pode subir, né? Na região aí de São Paulo, né? As podas de produção aí devem ser iniciadas também, foram iniciadas em 2019, né? Para que isso fosse alcançado. Conseguiram colher uma safrinha, né, de Niágara, e a expectativa era de boas, né, para 2019. Bom, no caso da maçã, né, houve um aumento na oferta, um aumento aí da maçã do tipo Gala, né, ficou mais disponível no mercado doméstico, né, e aí a gente percebe que, diferente da uva, né, o mercado estava em expansão, né, os preços recebidos foram só aumentando, né.
Então a maçã, né, também teve uma queda na produtividade por conta da renovação de pomares nesses anos, né? Mas também teve uma queda no preço, né, nacional. Houve também uma queda nas exportações, né? Mas houve um avanço, né, na disponibilidade no mercado interno. Então, maçã é o mês, né, da rapa da colheita da maçã gala, principalmente aí na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como eu já havia dito, né? Eles terminam geralmente no final de março. A maçã do tipo Fuji, né, é a que tem a maior safra, e as exportações também foram sendo facilitadas, tá? Nesse período. O mamão, né? O mamão teve uma queda muito grande, né? Houve uma disponibilidade de Formosa e Havaí, né? Muito menor, né? Então houve uma queda na oferta dessa fruta, né? Por conta do calor intenso, né? Houve uma dificuldade aí no pegamento da florada nas regiões aí maior produtora, Bahia e Espírito Santo, né? E aí acabou limitando aí a oferta, né, nos principais meses aí, que é maio e junho, que são os meses de colheita. Então no gráfico a gente consegue ver que inclusive, né, houve uma queda, né, na produção, mas a gente vê que os preços, né, recebidos aumentaram. Então, quanto menor a oferta, maiores são os preços, né? Então, você percebe aí que de janeiro, fevereiro, né, houve uma grande avanço, né, uma grande subida no preço da fruta por conta dessa queda, né, na produção. Então a gente tem aí o sul da Bahia produzindo mamão Havaí e Formosa, né? O Rio Grande do Norte, Ceará também, né? E o Espírito Santo, né, produzindo. Então a gente vê que tem uma estimativa de colheita de mamão nessas principais regiões produtoras aí. A oferta, né, ficou limitada, mas manteve os preços aí lá naqueles patamares altos, né? No caso, a seca e o calor intenso, né, deu uma grande incidência de ácaros, né, e isso também influencia na colheita, né? Então, todas essas estimativas saem todos os anos, né, e a gente pode estar acompanhando. E há uma demanda, né, pelo consumo da fruta, impulsionada aí depois do carnaval, né? Então, isso aí fazia a menor oferta e uma demanda grande fazia com que os preços alavancassem. No caso da manga, né? A manga chegou a ser vendida aí a R$ 2,20 o quilo, né? Em fevereiro de 2019, né? Então ela teve um preço recorde, né? A gente percebe aí que os melhores preços são em agosto, né? Então ela tem uma rentabilidade boa. A oferta vem caindo, né? Se limitam aí a colheitas aí em São Paulo, mas com baixo volume, então na oferta nacional. Então, como tem baixa oferta, né, de produto produzido, há uma valorização muito grande, né, no preço. Quanto menor o mercado, maior o preço, né, da fruta. A gente tem a região de São Paulo e Minas Gerais com os maiores produtores de manga, né? O Vale de São Francisco, uma estimativa aí de colheita aí mais intensa nesses estados, né? Então, com a intensificação de colheita nesses estados, né? Outros também acabaram elevando a oferta, né? Também nos meses seguintes. Então, São Paulo é o que chegou aí no ápice, né? E boa parte dessa manga ela foi exportada, né? Principalmente porque o Peru, né, finalizou a safra, então deu espaço aí para a exportação do Brasil para a União Europeia, então isso aí acabou ganhando força.
Outra fruta que teve bastante expressividade foi os citros, né? A gente teve uma queda na produção de laranja, né? A previsão aí era que ficassem estocados aí pelo menos uns 200 mil toneladas de suco de laranja concentrado, né? Então, por conta dessa queda na produção, o preço vai também às alturas, né? Então, chegou aí a R$ 54,00 a pocã no estado de São Paulo, né? A caixa de 27. Então, quanto menor a oferta daquilo que é produzido, maior a alta, o preço médio aí das frutas. O áudio ficou baixo para mim, professora. Eu não sei como é que tá pro pessoal. Então, como a gente viu, São Paulo é o maior produtor de laranja, né? Pera, Valença, Natal, né? Dessas variedades. Boa parte dessa laranja, ela vai passar pelo processo de moagem, vão ficar aí estocadas, né? Com suco concentrado. Mas ele deve desacelerar, se teve menos oferta, com certeza desacelerou o processo de moagem, né? E também diminuiu a produção do limão Tahiti. Isso é engraçado porque a gente, quando vê esses gráficos, essas perspectivas dos estados maior produtores, mas aqui na região do Santo Antônio da Fartura, né, tinha muito limão Tahiti, a gente percebe que caiu bastante, diminuiu bastante as áreas cultivadas com limão Tahiti, e hoje está bem difícil encontrar limão Tahiti, né? Então houve uma queda muito grande desses últimos 2 anos aí na produção de limão Tahiti, inclusive aqui na nossa região. A banana, né? Ao contrário do esperado, né? Esperava-se que a banana crescesse, né? O mercado, pelo contrário, né? Reduziu, né? O preço, caiu o preço, né? Então, no caso da banana nanica, por causa do clima, antecipou a colheita, né? E essa oferta reduziu o preço. Então, quanto maior a oferta de produtos, menor o preço conseguido aí nos nossos mercados, né? E ainda teve o caso da banana prata, né? Entre safra, então ficou restrito a algumas principais regiões, né? No caso da banana prata houve uma queda na oferta, né? Mas com isso uma alta no preço aí pago pelo produtor de banana prata, mas não foi o caso aí muito da banana nanica. Os maiores produtores aí de banana vem aí o estado da Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, né? Então são os estados que mais colheram banana, né? E registraram aí um volume, né, baixo da fruta. Então a perspectiva que se tinha era que os preços podiam subir com a produção nacional, seguindo da entre safra em março, mas acabaram caindo, né, da banana prata. As perspectivas aí era que altas temperaturas em março podiam atrapalhar as colheitas aí da banana nanica na região do Espírito Santo, né? E deixando o fruto mais afilado, né? Mais magro, com menor calibre. Bom, a questão do Mercosul também podia reduzir aí a valorização da fruta no território nacional, né? Por conta da entrada aí de frutas da região do Equador e do Paraguai, né, dentro do nosso mercado, com valores e preços mais competitivos, né? Então pode ter acontecido isso também. Bom, a gente sabe que tem um mercado forte, que oscila muito, né? E boa parte das nossas frutas vão para a industrialização. Então, o primeiro estado, né, o maior estado industrializador de frutas é o estado de São Paulo. A laranja é o carro-chefe do estado. 80% dos pomares de laranja, né, estão no estado de São Paulo. 90% das indústrias de processamento da laranja estão no estado de São Paulo.
70% da laranja que é produzida no estado de São Paulo, ela é destinada à agroindústria de processamento da laranja. Vira suco concentrado, né? O Brasil produz aí 50% do suco de laranja consumido no mundo. Então, metade do suco laranja que é produzido no planeta, né, é vindo do Brasil. 80% do comércio internacional é abocanhado pelo Brasil, né? Então, a gente tem aí aproximadamente umas 40 empresas. É o quarto item da exportação, né? Veja bem que dos produtos agrícolas mais exportados, né? A laranja está em quarto lugar. É bem legal, bem expressivo. Nós temos aí, no caso, a uva, né? Seguido da uva no Rio Grande do Sul. 95% da uva que é produzida no Rio Grande do Sul vai para a indústria, para a produção de vinho ou suco, né? Nós temos a região do Vale do São Francisco, que 95% da uva vai para exportação. Então, a industrialização de frutas é bem importante, né? E aí São Paulo merece o destaque. Então, a gente tem os principais regiões e estados exportadores de frutas, não só São Paulo, como Rio Grande do Sul, no caso da uva, mas temos aí o Nordeste, né? Disparadamente em primeiro lugar, o Rio Grande do Norte, né? Nós temos aí Pernambuco, Bahia, e aí vem a região Sudeste, né? Com São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? E, enfim, são os países, são os estados, regiões do país que tem a maior volume, né, em produção comercializado, né, exportado, né, para fora, né, do país. Aqui a gente pode acompanhar, né, a exportação brasileira de frutas frescas, secas, né, e preparadas aí do ano de 2017, né, em comparado com o ano de 2016. Então a gente percebe aí, né, que nozes e castanhas, né, são produtos que foram bastante exportados, manga, né, foram bastante exportados, o abacate, né, melões, né, uva, limão e laranja, né, limas, né, e os produtos industrializados, as conservas de frutas, frutas em compotas ou minimamente processada, né, produtos processados. Então a gente tem aí bastante expressivo nessa tabela, a gente consegue ver, né, o tanto que nós exportamos ainda de algumas certas frutas. Então as principais frutas brasileiras exportadas in natura, né, é a manga, disparadamente em primeiro lugar. Então quando se pensa em fruta exportada in natura, a laranja ela é exportada, mas ela é exportada em suco concentrado. In natura nós temos a manga, seguido do melão e das castanhas, né, de caju e do Pará. Então essas são, e limão, né? Então são as frutas mais exportadas e consumidas in natura aí, fora do nosso país. E quando a gente fala aí na exportação de frutas frescas, semi-processadas e processadas, né, por país de destino. Então, os Países Baixos, a Holanda, né, são os que mais compram, né, nossas frutas. O Reino Unido também, Estados Unidos, né? Mas nós temos aí outros países também, como Espanha, né, que compram bastante coisa. Então, e isso inclusive tem aumentado de um ano para outro, né? Você vê que não há uma redução. Se comparar 2016 com 2017, você percebe que todos esses países que eu citei, Países Baixos, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, né? Todos eles aumentaram, né? A gente exportou mais para esses países frutos processados ou semi-processados. Então a gente consegue acompanhar uma performance, né, de exportação de frutas. A gente vê aí que no ano de 2019, de janeiro a março, né, a gente consegue perceber aí a laranja, a maçã, o limão, o abacaxi, né, como as frutas mais exportadas, né.
o oposto da banana, né? Que é a fruta menos exportada no nosso país, tá em último lugar, né? Então, você consegue acompanhar nesse gráfico, né, que nesses 3 meses, de janeiro a março, né, alguns itens foram que tiveram mais destaque na exportação no ano de 2019. A laranja processada, né, o suco concentrado, aí a maçã, né, o limão, o abacaxi, né, o mamão, ao contrário da banana, que foi a fruta mais consumida no país. Internamente é a fruta que a gente mais consome, mas ela é a menos exportada. Tá? Então, o que eu tinha para falar um pouco sobre o panorama da agricultura brasileira era isso. Qualquer dúvida é só me chamar.